Romanos 12, 2. Texto muito conhecido. Amém, irmãos? Não errei, tá? Agora está certo. Agora está certo. Diz assim o texto da palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, continua, Pai, ministrando a nossa vida. Sê conosco, Deus, e nos abençoe. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, olha, Paulo vive um tempo muito difícil. Nesse momento, Paulo está preso. E para os romanos, eis aqui o nosso troféu. E há um conflito muito grande entre as ideias de Roma, mas também as ideias cristãs. Paulo ainda assim escreve, até porque era a única coisa que ele podia fazer, escrever. Dizendo que a vida não estava limitada àquelas dificuldades. A vida não estava limitada à perseguição do império, não estava limitada aos problemas, às crises, e que por maior que fosse a dor do povo, Paulo escreve dizendo, olha, nós podemos nos posicionar e imprimir um ambiente, ora, humanizado e harmônico. Talvez, a partir das duas palavras, você pense, pastor, mas e aí? O ambiente humanizado e harmônico é, sobretudo, um ambiente cristão. Porque não houve, não há e não haverá um ser humano que possa sentir a dor do outro ou mais empático do que o próprio Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. É possível, num tempo de dores, num tempo de decepções, num tempo onde há tempestades, ainda assim, é possível e é preciso vivenciar um tempo ou uma estação fora do princípio da indiferença. Confesso a vocês que Paulo está escrevendo ao povo, dizendo, num tempo como esse, é preciso que sejamos unidos. Amém, irmãos? Num tempo como esse, é preciso nos motivarmos. Num tempo como esse, é preciso sermos solidários uns com os outros. Num tempo como esse, é preciso sermos proativos, um com o outro ou uns com os outros. Paulo sabia que as perseguições, que os problemas, que as crises, sobretudo do Império Romano, era sim pelo princípio cristão, claro. Há aqui uma declaração clara, não da imposição, mas da chegada de um novo tempo. Não da imposição, mas da chegada de um novo momento. E aquele momento era um momento que era novo na vida do povo. Mais do que a lei, a solidariedade. Mais do que a imposição, o acolhimento. Mais do que a condenação, o perdão. E era exatamente isso que
o apóstolo escreve aqueles e aquelas no intuito de que eles vivessem de fato o ser cristão. Ser cristão. A Esca foi muito feliz na sua ministração, quando ela disse que há muitas pessoas que olham para si e dizem, eu não sou crente. Mas mesmo que assim se definam, ainda assim é possível ser pessoas usadas por Deus. Sim, porque quando eu pratico algo, a princípio, pelo fato de me colocar no lugar do outro, sentindo a dor do outro, mas fazendo pelo outro aquilo que eu queria que fizesse comigo, entendendo que eu posso muito mais do que levar apenas o alimento, mas levar o abraço, levar um cumprimento, um olhar, e deixar uma palavra, por mais simples que seja, você não está sozinho. Isso é ser cristão. Isso é a prática do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, e quando olhamos para Juiz de Fora nesse tempo, e começamos a ler alguns números, entender alguns números, não é fácil para nós entendermos que há aproximadamente 8.500 pessoas desabrigadas, numa realidade de já 71 óbitos. A pergunta que nós nos fazemos é: como estão essas pessoas? Como estão essas pessoas que perderam um ente querido? Como estão essas famílias? Qual a expectativa que elas têm para amanhã? Para amanhã. Como elas estão vivenciando um tempo onde passaram aí talvez 10 anos construindo uma casa, mas em 50 minutos perderam. Como elas estão? Mas quando você, em meio à tristeza, à preocupação, o pessimismo desse povo, mas quando você se aproxima de uma pessoa dessa, estende a sua mão e diz para ela, estamos juntos. Você não está sozinha. E, meu irmão, minha irmã, entenda. Por mais que você ache isso apenas uma conversa, entenda. Nesse exato momento, Deus está te usando para levar esperança a essa pessoa. Para levar afago a essa pessoa. Para levar essa pessoa a entender que é possível mudar de vida. Que a vida não se limita a essa perda. E o que Paulo aqui escreve é exatamente isso. Olha, a tempestade existe. O tempo ruim existe. Mas o Senhor também existe. Não apenas para mudar a nossa história, mas principalmente para nos dar uma nova história. E eu e você,